Olá, eu sou o psicanalista, educador e escritor Geraldo Peçanha de Almeida. Nossa conversa de hoje é possível alfabetizar uma criança ainda na pré-escola? Vamos juntos! A alfabetização na educação infantil. O tema é sempre polêmico, sobretudo no meio educacional, porque há muita falta de informação e há muita falta de formação para essa questão da alfabetização na educação infantil. É muito importante que nós pensemos juntos por que é possível alfabetizar uma criança na educação infantil. Partindo do pressuposto que mesmo a criança não tendo frequentado os 3 anos básicos de educação infantil, ou seja, com 3 anos, com 4 anos e com 5 anos, ela mesmo não tendo essa frequência na educação infantil, ela tem a frequência no mundo. E como nos lembra Vygotsky, toda a educação parte de um contexto social. Então, uma criança ao final de 5 anos de idade, caminhando para um primeiro ano, com 6 anos de idade, ela já viveu neste mundo por 5 anos. Ela já ouviu música, assistiu televisão, usou computador, conversou com as pessoas, interagiu com o contexto social e tudo isso fez com que ela já se posicionasse diante daquele mundo que é o contexto social dela. É justamente esse contexto social daquela criança que tem que ser trazido para a sala de aula da educação infantil e transformado em conteúdo organizado, ou seja, memória de curto prazo, memória de médio prazo e memória de longo prazo. E, obviamente, que todo conhecimento começa no registro desses signos, desses símbolos, desse código que nós vamos chamar mais tarde de código de alfabetização. Então, eu estou desde o início dessa nossa conversa me posicionando nesse sentido de que, sim, não é possível mais, em qualquer que seja a realidade brasileira, não permitir que a criança tenha acesso à alfabetização formal já na educação infantil. Então, se essa é a minha posição, eu vou dar critérios para que possamos pensar nela ou nestas posições que eu vou apresentar e, na sequência, cada um de vocês faz os vossos posicionamentos. O primeiro ponto que acho extremamente importante nessa questão de alfabetização na educação infantil é justamente considerar que hoje, basicamente, as crianças falam entre 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses. No máximo, nós podemos esperar até os 2 anos de idade para que uma criança tenha a fala completamente elaborada. Mas, qualquer que seja a realidade da criança, é possível ali, por volta de 1 ano de idade, observarmos entre 10 ou 50 palavras no vocabulário de uma criança. Por volta de 2 anos de idade, é possível observar mais ou menos 200 palavras no vocabulário de uma criança, no vocabulário oral de uma criança. Pois bem, se entre 1 ano e 2 anos a criança sai de um vocabulário de 10 palavras e chega num vocabulário no mínimo de 200 palavras, isso significa que ela conseguiu nominar os objetos do mundo e dar a cada objeto um nome. Por exemplo, eu tenho aqui na minha mão uma caneta. A criança inicialmente não sabe que isso é caneta e nem a função, mas é a convivência dessa criança no contexto social que ela vê a mãe usando uma caneta, a professora usando uma caneta, o pai usando uma caneta, que ela vai entendendo a usabilidade, a função social de uma caneta. Essa função social que a criança vai percebendo é acoplada a um nome. Cada vez que a criança vê este objeto, alguém vai dizer, me pegue a caneta, me passe a caneta, cadê uma caneta? Onde eu tenho uma caneta? Então, aquela audição da criança vai associando a função da convivência social da caneta ao nome caneta. Num certo momento da vida, a criança tem a função social do objeto e o nome daquele objeto. Imagine que eu tenho aqui do meu lado um copo. A criança também não sabe isso, o bebê, 8 meses, 9 meses. Vai chegar um certo momento em que ele vai perceber a função social, o copo, e todo mundo usa o copo para beber alguma coisa. Só que a função social é a primeira coisa que a criança absorve do mundo. O brinquedo serve para tal coisa, a boneca, o carrinho, a maçã, o copo, a caneta. Essa função social dos objetos ou dos substantivos lá na língua portuguesa já vai sendo internacionalizada
internalizada porque a criança vai se humanizando pelos substantivos, pelos conteúdos que ela vai internalizando dentro dela. Só que essa função social copo vai ter uma função linguística, que é o nome desse objeto que vai entrando na cabeça da criança. Função social mais esse nome é o que nós chamamos de oralidade. Então, educadores e educadoras da educação infantil, não se esqueçam disso. O princípio da alfabetização na educação infantil, ele começa com a oralidade. Só que a oralidade, ela começa quando a criança parte do pressuposto de que aqueles objetos, portanto substantivos, no contexto social delas têm uma função, e para aquela função tem um nome. Agora, pausa, porque a educadora ou educador de cada contexto social tem que lembrar que é esse contexto que ela tem que trazer para a sala de aula da educação infantil para desenvolver a alfabetização. Então, no contexto da criança que eu estou exemplificando, existe copo, e é este objeto que a professora trabalha no dia a dia. Mas lá no contexto da outra professora existe barro, existe argila, existe vaca, existe caju, existe qualquer outro objeto que seja daquele contexto. É exatamente isso que faz a criança começar o processo de oralidade. Reconhecer-se nas funções sociais dos objetos e perceber que aqueles objetos são trazidos para a sala de aula. Então, se uma criança está num contexto social que não existe aqueles objetos e a professora vai trazendo, fica muito mais distante. Então, entre trabalhar com o urso polar, que está lá do outro lado do mundo, e trabalhar de repente com a vaca que está do lado de casa ou o cachorro, o animal vaca acaba sendo mais pertinente para a realidade da criança, porque ele tem uma função social. Ela olha e diz assim: dali vem o meu leite, eu alimento essa vaquinha, vejo a minha mãe, passo por perto dela. Então, a oralidade da criança é o primeiro ponto para garantir uma alfabetização formal. Mas essa oralidade vem de um contexto social que a criança está inserida, que num belo momento isso ganha um nome, e esse nome quase sempre é um substantivo. Chegamos no início da alfabetização de uma criança. Se ela sabe que aquela função tem um nome, copo, aí entra a professora para trabalhar a oralidade, mas já como rota, rota de linguagem, ou consciência de linguagem, ou melhor ainda, consciência fonológica. Então eu pergunto para a criança: alguém poderia, com 2 anos, com 3 anos, alguém poderia ir lá na mesa da professora e buscar um copo para mim? Esse objeto está lá entre os objetos que estão sobre a mesa. Então, previamente, a professora foi, colocou boneca, copo, balão, caneta, lápis, tudo que a professora tiver em sala de aula. Mas ela pede para a criança ir buscar um copo. Esta capacidade da criança de selecionar um copo no meio de vários objetos é a classificação que a gente trabalha na educação infantil. Então, quando a criança consegue, no meio de uma porção de materiais concretos, classificar o copo e dizer para a professora: este é o copo, perfeito, já garantiu que ela tem uma memória de longo prazo para aquele substantivo, para que tenha uma função social, conforme nós estamos aqui explicando. Aí a professora entra, função social, substantivo, entra a rota fonológica. A professora vai dizer assim, coloca lá o copo em cima da mesa e diz para as crianças, o professor também, diz para as crianças: isso se chama copo. Como será que isso é dito? Pode fazer com a mãozinha, por exemplo, porque lá na teoria o Henri Vallon diz: todo ato motor leva ao ato mental. Olha que coisa interessante. Todo ato motor de pegar, de manusear, de manipular, leva a criança ao ato mental. Isso quer dizer que se a criança faz com as mãos, ou com objetos concretos, ou com manipuláveis, ela está dando mobilidade na atividade neurológica. E isso vai abrindo os caminhos cerebrais para as sinapses, para a neuroaprendizagem. Então a professora tem um copo sobre a mesa e ela diz para as crianças: isso daqui se chama có, fecha a mãozinha, pô, fecha a mãozinha. Faz isso 2, 3, 4 vezes. Crianças, o nome desse objeto, conforme nós sabemos, é copo. Solte o primeiro sonzinho, có. Solte o segundo sonzinho, pô. Vamos guardar pela última vez. O nome desse objeto é copo. Vamos soltar os 2 sons ao mesmo tempo para ver que palavra formamos: copo. Quando eu termino de fazer isso, rapidamente eu peço para a criança pegar um pedaço de papel e digo para a criança assim,
Escreve para mim a palavra copo. E a criança pode fazer exatamente isso. Ela pode fazer 2 risquinhos. Ou ela simplesmente pode fazer isso, uma bolinha e um risquinho. Qualquer que seja a tentativa espontânea de escrita, quase que obrigatoriamente, depois da rota fonológica, a criança vai colocar 2 marcas no papel. Ou 2 risquinhos, ou uma bolinha e um risquinho, ou um número e uma bolinha. Mas é que na cabeça dela, ela entendeu que esta primeira marca é o có e essa segunda marca é o pô. Portanto, se a palavra tivesse 3 unidades sonoras, ela faria 1, 2, 3 marquinhas, como banana. Então, olha o princípio da alfabetização na educação infantil. Primeiro, a gente tem a função social dos objetos, dos substantivos. Depois, esses objetos, esses substantivos com função social, vão ganhar um nome. Este nome vai ganhar uma rota fonológica, o som, copo, mediante a imagem. Aí agora aqui embaixo entra a professora como escriba e coloca CO, PO. CO embaixo da primeira marquinha, PO embaixo da segunda marquinha. E a primeira marquinha é de có e a segunda é de pô. E aí entra a professora ou professor extraordinários que diz para a criança: quem acha que pode selecionar de uma folha de jornal, uma folha de revista ou uma sucata essa unidade sonora, có. Então as crianças vão olhar no copo que elas já reconheceram, na sonoridade e lá naquela marca da sílaba que a professora deixou, elas pegam uma folha de jornal ou de revista e vão memória de curto prazo. Ela vai olhar na marca da professora, vai olhar ali no jornal com todas aquelas sílabas e ela vai classificar, selecionar o có. Quando ela seleciona, ela recorta com a tesoura, vem e cola embaixo. Vai procurar o PO do mesmo jeito numa sucata, num jornal, numa revista, recorta e vem e cola embaixo. Então, se a professora está seguindo este caminho, se o professor está seguindo este caminho, veja, tem uma função social para copo, depois tem o nome do copo, depois tem a imagem do copo, depois tem a sílaba do copo, quando a professora, depois da tentativa espontânea de escrita, coloca ali embaixo, a criança vai fazer a tentativa dela de recorte e colagem, e naquela mesma folhinha, naquele mesmo papelzinho que tem as marcas, o registro da professora como escriba, a colagem da criança, vem a tentativa da criança. Pega um giz de cera, ou um lápis, ou uma caneta, e ela vai escrever copo em letra caixa alta, exatamente como ela fez. E aí o processo de alfabetização na educação infantil começou a acontecer. Veja que a criança não está fazendo cópia de palavra nenhuma, não está fazendo só desenho de palavra nenhuma, e esta palavra com a qual ela está trabalhando não está fora do contexto dela. Pelo contrário, eu usei um objeto que está no contexto, no uso diário dela, trabalhei com oralidade, fiz a tentativa espontânea para a criança desenvolver a consciência linguística, copo, fiz o registro como escriba, a criança tentou a escrita e agora é que eu passo a bola para a criança e eu digo para ela: alguém acha que no teu próprio nome tem esta sílaba, có? E aí a Carolina diz: no meu tem. Perfeito. Insight, começou o processo de alfabetização. Alguém conhece, professor ou professor pode perguntar para a criança, alguém conhece uma palavra que tenha este som, e a criança então no contexto dela, no dia a dia dela, ela vai buscando essas palavras. Nesta hora o professor ou a professora pode registrar num quadro, pode fazer registro coletivo com as crianças, mas o que eu preciso que vocês entendam é que o processo de alfabetização na educação infantil tem que partir do contexto da criança. E não tem ordem, eu trabalho primeiro com a letra A, com a letra B, com a letra C, não tem ordem. Não é a sequência de A, B, C, D, E que vai alfabetizar uma criança. É a coerência, a pertinência da palavra ou do tema gerador ou da história que foi lida ou da história que foi contada. Eu apenas estou mostrando um exemplo de desenvolvimento de palavra, de desenvolvimento de sílaba, de reconhecimento de sílaba. Então hoje nós trabalhamos o copo, amanhã alguém veio da Páscoa e conta uma história de Páscoa e eu vou trabalhar a Páscoa, eu trabalhei o C num dia, o P no outro, e aí eu coloco o nome das crianças e o nome da cidade, e é esse processo que vai se evoluindo, que
vai se avolumando e que ao final de no mínimo 3 anos, portanto, com a criança com 3 anos na pré-escola, com 4 anos e com 5 anos, partindo do pressuposto que em cada ano letivo tem pelo menos 200 dias letivos de aula, com 4 horas diárias, não é possível que em 600 dias letivos, com 4 horas diárias, uma criança não domine um alfabeto com pouco mais de 20 sílabas, com pouco mais de 20 letras, com pouco mais de 20 expressões de registro. Fico muito preocupado com essa história de educadores brasileiros que estão na educação infantil não acreditarem na pertinência da alfabetização dentro da educação infantil. Porque a primeira pergunta que vem e a primeira resistência que aparece é: mas a criança só vai ser alfabetizada e o lúdico, e a interação, e a coordenação motora, e os movimentos, todos eles estão presentes. A atividade de registro, a atividade de estruturação de alfabetização é 1 hora, pelo menos, diante de 4 ou 5 horas que as crianças têm na escola. Ou seja, ainda me sobra 3 ou 4 outras horas, sem contar as outras mais de 20 ao longo da semana, para a criança fazer lúdico, brincadeira, interagir com os amigos, ter desenvolvimento motor, criatividade e todas as outras possibilidades que nós temos nos campos para a educação infantil. Privar a criança de ser alfabetizada na educação infantil é um crime pedagógico. Privar a criança de ser alfabetizada na educação infantil é incompetência pedagógica. Privar a criança de ser alfabetizada na educação infantil porque o contexto social dela é pobre ou porque ela vem de família com pouca estrutura, com livros, com processo cultural ou formação intelectual, é ignorância pedagógica. Portanto, professores e professoras, coordenadores e coordenadoras, diretores e diretoras, se abram a possibilidade da alfabetização formal na educação infantil, visto que a partir de 2 anos e meio, 3 anos, praticamente todas as crianças têm contato com tablets, com celulares, com os instrumentos de escrita, com os suportes de escrita e com as tentativas de escrita. Ler e escrever é descortinar o mundo. Ler e escrever é abrir-se para o mundo do conhecimento. Não prive as crianças na educação infantil de abertura, de abrir para elas essa janela para o novo mundo. E no mais, como eu sempre digo, educar é um ato de persistir com delicadeza.